Edu, Olímpicos corre grafeno ou Fila Racer T2? Pergunta muito difícil, Rodrigo. Eu acho que a gente pode fazer um comparativo ping-pong. Agora. Eu sou o Eduardo Suzuki. Eu sou o Rodrigo Machado. E hoje a gente vai comparar dois modelos com placa que o pessoal tá falando bastante, Rodrigo. São os dois modelos com placa mais acessíveis do mercado brasileiro, tanto da Olímpicos quanto da Fila. Se você quer o comparativo entre o Olímpicos Corre Grafeno e o Fila Racer Carbon, a gente já fez no canal, a gente vai deixar no final desse vídeo. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para corrida, se inscreva no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. Para todo mundo, já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas. Rodrigo, onde que a gente encontra grafeno e T2? Lá no nosso grupo do Telegram já estamos chegando a 120 mil pessoas acompanhando as melhores promoções de tênis da Olímpicos, tênis da Fila e também de outras marcas. Se você ainda não está lá, acesse tenicerto.com/telegram. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso ping-pong. Para quem está chegando agora aqui no canal, como é que é a dinâmica? A gente vai listar 10 categorias e a gente vai distribuir os pontos para ver qual dos tênis é melhor em cada uma delas. No final a gente faz o somatório e vence, claro, quem somar mais pontos. O primeiro ponto é o amortecimento. Rodrigo, qual que é o nível de amortecimento? Você lembra de cabeça? Ó, os dois tênis, como a gente classifica aí de 4, tá considerando a escala que vai até 6, então é um nível de amortecimento mais equilibrado, né? Não é aquele nível máximo de amortecimento, aquele amortecimento bem macio, mas também, claro, estão longe de ser tênis mais firmes. No durômetro a gente tem 40 Shore A no T2 e 35 no Corre Grafeno. Nesse caso, então, o mais baixo é o mais macio. Então, ponto já para o grafeno, Rodrigo. E a gente de fato sente, né, o grafeno um pouquinho mais macio do que o Fila Racer T2. 1-0 para o grafeno. O segundo ponto é o peso. Aqui o tênis mais leve sempre pontua. Só que a gente tem um probleminha aqui. Até o pessoal comentou quando a gente fez esse comparativo lá no Instagram do Tênis Certo, é que, pô, aqui é 41 e aí é 40. Os dois tênis tem pessoas que vão usar no seu tamanho casual ou um número maior. Para mim, por exemplo, eu usaria os dois tênis no tamanho casual. O Edu, por exemplo, já precisa usar um número maior em ambos. Então, para a gente conseguir comparar o peso, a gente tem que saber então a numeração que a pessoa for usar. Então, se, sei lá, o Edu, por exemplo, usa o 41 em ambos, a gente tem que comparar o peso no tamanho 41. Certo, mas aqui você vai entender que mesmo com essa mudança, ainda vai estar longe. O Fila Racer T2 ele está pesando 275 gramas no tamanho 41. E aqui a gente tem o Corre Grafeno pesando 255 gramas. Se ele fosse 41, imagino que adicionaria uns 15 gramas, mais ou menos. Ainda assim, o Corre Grafeno vai ser um tênis um pouco mais leve do que o Fila Racer T2. Então, ponto para o grafeno, 2-0. Terceiro ponto é a estabilidade do tênis, Rodrigo. Aqui a gente vai considerar então aquele tênis que dá mais suporte, mais segurança. De repente um corredor que tenha passado um pouco mais pronada, ou mesmo um corredor iniciante que ainda usa bastante o calcanhar, e a gente vai ver então uma grande diferença que é na distribuição aqui da borracha e também na largura do tênis. É verdade. E além disso, depende da espuma, né? Às vezes o tênis tem uma base mais larga, por exemplo, se você pegar o Invincible, ele tem uma base mais larga, mas uma espuma muito macia, né? Quando o tênis é muito macio, né, e ele trabalha às vezes com a base um pouco mais estreita, isso é sinônimo de instabilidade. Vários tênis com placa têm esse problema. Aqui eu acho que nenhum dos dois chega a ser instável, né? Eu acho que não tem nenhum problema de questão de estabilidade aqui, mas é nítido, né, que o Fila Racer T2 é um tênis mais estável. Ponto pro T2, 2-1. Agora o quarto ponto é o ajuste do tênis. Rodrigo, a gente até falou no review do T2 a questão do sistema de amarração. Apesar de vir dois tipos de cadarços, né, um cadarço normal e o outro elástico, ainda assim não fica aquela coisa assim bem ajustada nos pés. Ele trabalha com passadores ao invés de furos, e isso deixa o tênis, sei lá, com um ajuste um pouco esquisito. A gente vê que sobra bastante material nas laterais, ele acaba enrugando um pouco, né? Muito por conta do mesh também, né? O mesh ele não segura tanto assim o ajuste. O cadarço, né, original já é bastante comprido. Bem comprido. Então, pelo menos assim, você vai ter várias possibilidades de fazer a amarração do jeito que você quiser. Mas ainda assim, no comparativo com o grafeno, que é
eu acho que é um dos pontos mais fortes dos novos tênis da Olímpicos, o sistema de ajuste aqui eu acho que é um pouco melhor. Então ponto pro grafeno, 3-1. Agora o quinto ponto é o conforto interno, Rodrigo. Aqui a gente vai avaliar o quê? Se o tênis é espaçoso, se tem alguma costura interna que incomoda, se é um tênis muito abafado, ou seja, aquele conforto que você sente ao usar o tênis por várias e várias horas. Ó, eu já corri com esse tênis aqui na chuva, não chega a me incomodar, mas lembra que a proposta desse tênis aqui é pro triatleta, né? Então aquele triatleta que faz a transição, até por isso o nome dele é T2. Então eu já imagino que o cara já vem com o pé úmido e os materiais usados são materiais que absorvem água, né? E um outro ponto é que eu acho que não é um dos melhores tênis para usar sem meia. Então, de repente, aquele triatleta que está acostumado a fazer isso, então escolhe o tênis, né, para fazer a sua prova, pensando em não colocar a meia, aí eu já não acho que o conforto do T2 seja suficiente para isso. Sim. E agora, o monofilamento usado no Oxitec, né, que é o material do cabedal do grafeno, não é dos mais macios, mas ainda assim o conforto interno é bem bom, né? Eu não usaria nenhum dos dois tênis sem meia, também mas não. Aqui eu acho que o conforto térmico fala mais alto. É um tênis que tem uma camada única de material, então ele respira melhor do que o T2. Então eu acho que nesse ponto assim acaba sendo um tênis mais confortável, principalmente se você for pegar uma chuva pelo caminho. Agora o nosso placar geral está 4-1 pro grafeno. Rodrigo, será que é goleada? Abre vantagem a Olímpicos. Sexto ponto é o visual. Os dois são bem agradáveis, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, são dos tênis mais bonitos das duas marcas, cada um à sua maneira. Eu sei que tem pessoas que não gostam do visual da Fila e tem pessoas que também não curtiram tanto o visual do grafeno, mas eu acho que em comparação com os outros modelos das próprias marcas, né, os dois chamam bastante atenção pelo visual. Rodrigo, uma coisa que eu tenho observado são os comentários com relação às cores. O T2, por ter lançado antes, já tem mais variedade de cores, né? Tanto masculino quanto feminino. Já o Corre Grafeno ainda não, né? E as cores do Corre Grafeno são apenas duas, que são unissex. Então, é as mesmas cores para o masculino e para o feminino. Já no T2, a gente tem cores exclusivas para os tamanhos masculinos e exclusivas para os tamanhos femininos. Tem um azul incrível e também tem um preto agora, né? Então a gente vai acabar tendo mais variedade, então mais opções, né, para você ter, então de repente, seu T2 com a sua cor preferida. O grafeno, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, ainda não tem outras opções à disposição. Os dois vão levar ponto 5-2 no nosso placar. Agora o sétimo ponto, Rodrigo, aderência. Então, será que esses tênis escorregam na chuva? Será que eles são seguros? E aí, qual deles será que é o melhor nesse ponto? Já corri prova com grafeno, gostei bastante. É uma borracha, eu chutaria dizer que é uma das borrachas mais macias que a Olímpicos já usou, né, no tênis. Já a Fila, ela trabalha muito bem com a borracha de solado, né? É uma borracha muito durável, tem um bom grip, tanto para piso molhado quanto para piso mais liso. Não tive problema com nenhuma das duas, mas ainda assim eu acho que a Fila está na frente. Até porque a gente tem uma área emborrachada maior no T2 e isso dá então mais superfície de contato, então para justamente você manter a aderência, sobretudo se você estiver num pace um pouco mais rápido, né? Mas não que a aderência do Corre Grafeno seja ruim, só nesse caso eu acho que do T2 realmente é superior. Então o T2 vai levar o ponto 5-3. Agora o oitavo ponto é a durabilidade. Como eu já tinha me adiantado, eu falei que a durabilidade das borrachas da Fila são bem boas, né? Eu acho que em termos de solado, comparando os dois, aqui a gente já vê um desgaste um pouco maior até no grafeno, né, do que no Fila Racer T2. Então acho que a borracha ainda, né, usada pela Fila, apesar dela ser um pouquinho mais densa, isso que eu acho que acaba agregando peso, né, ela vai segurar mais quilômetros aí do que o Corre Grafeno. É aquela coisa, Rodrigo, a gente não pode ter tudo na vida. Você quer durabilidade, mas você quer tênis mais leve, as coisas não se combinam, né? E no restante dos tênis, então assim, a entressola, acho que a dos dois vai ser bastante durável, o cabedal também, né, é resistente em ambos. Então acho que aqui o ponto de desempate em questão de durabilidade vai ser justamente, né, o solado. Então ponto pro T2, 5-4. Será que vai ter virada? Eu acho que vai empatar, hein? Vai empatar? Agora o nosso nono ponto é a versatilidade, Rodrigo. Então, será que dá para usar esses dois tênis nos seus treinos e nas suas provas? Então, vamos lá. Você usaria qual tênis para fazer tiro?
Para treino de tiro, eu optaria pelo grafeno por ele ser mais leve. Eu acho que a questão do peso interfere muito nesse tipo de treino especificamente. Então acho que o T2 aí já acaba tendo um peso um pouquinho mais alto. Os dois modelos têm placa, como a gente disse no começo do vídeo. Então, já limita, por exemplo, para você fazer um regenerativo. Não é o tipo de tênis mais indicado, né? Mas ainda assim, pro longão, qual que você usaria? Aí eu já trocaria, já escolheria o T2, pelo fato dele ser mais estável, a gente falou da questão da estabilidade, né? E é um tênis mais robusto, que daí eu acho que nesse caso não atrapalharia tanto o treino, né? Então é um tênis com mais segurança, mais material, até dá um pouco mais de suporte, sobretudo lá no final do treino, né? Onde você já está mais cansado. Concordo com você, mas agora pensando nas provas, eu já não iria com o T2, eu iria com o grafeno, por ser mais leve, por ter uma espuma que, na minha opinião, ela é mais responsiva, né? E a questão também de ser um tênis mais ventilado. Eu acho que para provas, aí nesse caso, sim, o grafeno é um pouco melhor do que o T2. E aí, Edu, nesse caso, quem vai levar o ponto de versatilidade? Pô, a gente já falou de duas vantagens que o grafeno leva em treinos e provas distintas, né? Então, eu acho que o grafeno leva o ponto. É o mais versátil. Agora o nosso placar está 6-4 para o grafeno. Mas vamos fazer um negócio diferente aqui. O nosso editor vai ficar bravo porque a gente vai adicionar mais um ponto, Rodrigo. A questão da placa. Eu acho que tênis com placa, ele já se diferencia dos demais tênis. Eu acho que a nossa avaliação, e principalmente no comparativo, ela tem que envolver essa característica que muda completamente, né, o relacionamento do corredor com a placa. Temos aqui duas placas bem diferentes. No T2 é nylon com fibra de vidro e outros materiais que o pessoal da fila não deixa a gente falar. Acho que é pimenta do reino. E claro, no grafeno, né, o primeiro tênis com placa de grafeno, então tecnologia exclusiva da Olímpicos, e aí a gente vai avaliar qual das duas placas dá mais resposta, qual delas é melhor, tem alguma delas que incomoda. Rodrigo, acho que a placa dos dois tênis não é aquela super rígida, né, que a gente vai encontrar em outros modelos, super tênis, né? Mas ainda assim ela tem um papel importante na questão da propulsão. Só que, vou falar uma coisa que eu acho no T2, que é a questão da combinação da espuma com a placa de nylon, vidro e pimenta do reino. Aqui a gente tem uma placa, né, que ela vai ser então flexionada e devolver energia. A proposta é essa. Só que aí eu acho que a espuma, por ela ser um pouquinho mais densa, ela vai acabar matando um pouco desse efeito. A gente não sente tanta propulsão assim no Fila Racer T2. Eu diria que é diferente do Grid, né, do Racer Grid, mas ainda assim a espuma ela não dá aquele efeito que a gente tem no Racer Carbon. O Racer Carbon é outra história, até porque lá a gente tem a placa de fibra de carbono, mas a espuma do Racer Carbon é bem mais leve e permite mais a gente sentir a ação da placa, né, que é diferente aqui. Então eu acho que assim, o Racer T2 ele ainda precisaria ter um material um pouco mais leve que permita a placa agir mais e aí a gente sentir mais o efeito, né? E no grafeno? Então, no grafeno a gente tem então a placa que ela é sim um pouco flexível, mas eu acho que sim, o material de entressola que o eleva é bem mais leve, né? Então, assim, é um material que permite mais a ação da placa, a gente sente direto a placa nesse tênis aqui, não tem como você dizer que você não sentiu a placa do grafeno. E aí, nesse caso, pelo fato da espuma ajudar a placa, aí eu acho que o efeito final é melhor no grafeno. A gente já está há um bom tempo com grafeno, né? E a gente tem uma peça, depois a gente mostra para o pessoal, do grafeno aberto. A gente viu que o posicionamento que a Olímpicos usa da placa talvez não seja o mais eficiente. Isso a gente olhando o que as outras marcas têm feito, né, Rodrigo? É a primeira experiência da Olímpicos com a placa e a gente sabe que ao passar do tempo, a gente viu isso. Um aprimoramento. O aprimoramento, a gente viu isso na fila e nas demais marcas. Então a placa ela vai melhorando, claro, com o passar do tempo. Acho que para uma primeira experiência, né, já entrega um nível de tecnologia bem interessante, mas sim, sempre há espaço para melhorias. O placar tá 7-4. Não dá mais para o T2 alcançar o grafeno, mas ainda a gente tem o último ponto, que é o ponto do preço.
Talvez o ponto mais importante para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, a gente tem uma variação de preço de apenas R$100, então são R$ 599 no Fila Racer T2 e R$ 699 no Olímpicos Corre Grafeno. Não tem discussão, o tênis mais barato leva o ponto, então ficou 7-5. Vitória do tênis da Olímpicos. A gente apontou aqui algumas coisas que ambos podem melhorar para as próximas edições, mas a gente ainda considera duas ótimas opções para quem quer ter o seu primeiro tênis com placa. Seria o próximo T2 o T3? O T2.2? Fica aí essa dúvida. Então é isso, pessoal. Vocês concordam com o nosso comparativo ping-pong? Acham que o T2 é melhor ou o grafeno é melhor? Coloca aqui embaixo, vai ser bem legal ler a sua opinião. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado, valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Até a próxima. Um abraço a todos.